Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Palmeiras 4, Santos 1, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, Verdão chega a 9 pontos ganhos, ou seja, 100% de aproveitamento até aqui para as crias, com 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas. O Fluminense praticamente divide a liderança com o Verdão, também tem 100% de aproveitamento, só que o maior campeão do Brasil está à frente, porque, afinal de contas, as crias aplicaram mais uma goleada, né? Na rodada anterior tinha sido 5-1 diante do Vitória em Barueri, e agora, de novo, dentro da Arena Barueri, dessa vez um clássico, foi 4-1 diante do Santos, então daqui a pouco tem os 4 gols das nossas crias da academia, também tem um gol santista, novidades na escalação do Arthur Tiro e muito mais para vocês. Bom, Palmeiras abriu 3-0 logo no primeiro tempo, então vamos falar sobre os autores dos gols do Verdão. Quem abriu o placar lá em Barueri foi o volante Niakson, que vive fase artilheira, tinha marcado também na rodada passada contra o Vitória. Quem ampliou logo na sequência foi o atacante João França, que também chega a 2 gols no Brasileirão da categoria. Ele tinha anotado um contra o Atlético Goianiense lá na estreia. Ainda no primeiro tempo, Tauan ampliou, marcou o terceiro gol em cobrança de falta. Um lindo gol do nosso camisa 10, daqui a pouco a gente vai assistir. E aliás, o Tauan participou diretamente dos 3 gols do primeiro tempo. Além dele ter marcado um gol de falta, ele deu assistência para os 2 primeiros gols do Verdão. No segundo tempo, o Santos diminui com o Davi Nogueira, só que na sequência o Verdão já anota o quarto, fecha a goleada com o Juan Ramos, mais uma das gratas surpresas desse Sub-17 na temporada. Cara, Juan Ramos e João França, essa dupla tem jogado muita bola. Juan Ramos é mais um que marcou pela segunda vez nessa edição do Campeonato Brasileiro Sub-17. Daqui a pouco tem todos esses gols para vocês. Sobre a escalação do Arthur Tiro, 2 mexidas em relação ao time que entrou em campo na rodada anterior contra o Vitória. Uma mexida forçada, afinal de contas o Isaac Leocádio foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, se juntando ao Guilherme Lira. O Lira já tinha sido desfalque no jogo anterior diante dos baianos. Então a zaga foi formada por João Conte, substituto do Leocádio, e o Lucas Silva continua no time. E na lateral esquerda, uma mexida também, saiu o Isaac Nicolas para a entrada do Juan Ramos, que é um meio atacante, mas vira e mexe faz a função de lateral esquerdo e faz muito bem, por sinal. Então o time ficou da seguinte maneira: no gol, o Aldo; na lateral direito, Samuel Enzo; na esquerda, portanto, Juan Ramos; a zaga já falei também, João Conte ao lado do Lucas Silva, e do meio para frente, sem nenhuma mexida, essa bela dupla de volantes seguiu firme no time, capitão Juan Iago ao lado do Niakson. O Niakson marcou dele e o Juan Iago poderia ter marcado no segundo tempo, mas acabou desperdiçando um pênalti. Camisa 10, o garçom do time, o Tauan. Aliás, os números do Tauan nessa temporada são impressionantes, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E o trio de ataque, o Ícaro ao lado de Kaique Gabriel e João França. Bom, então vamos assistir os 3 gols do primeiro tempo, que terminou 3-0 para o Verdão. Vamos lá. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, saiu a tabela do Niakson com o Tauan. Tauan devolveu, o Niakson saiu na cara do gol, bateu cruzado para abrir o placar na Arena Barueri. A gente vai ver no replay daqui a pouquinho, mais de perto, que 2 defensores do Santos acabam se chocando no lance, né? Só teve golaço na Arena Barueri. Olha aí, ó. Niakson ameaçou, 2 defensores se chocaram e o camisa 5 marca pela segunda vez no Brasileirão Sub-17. Mais uma tabela, dessa vez do João França com o Tauan. Mais uma vez o Tauan funcionando como garçom. E o João França ameaçou, depois colocou no canto direito ali do goleirão Arthur do Vale. Esse foi o 4º gol do João França na temporada em partidas oficiais, ou seja, somando jogos de Paulista e Campeonato Brasileiro Sub-17. Tá aí, ó. Mais uma vez o Tauan devolvendo e o João França, uma das gratas surpresas do Sub-17 no ano, colocando no canto. E o Tauan, depois de atacar de garçom, marcou um golaço de falta para fechar o placar do primeiro tempo. E olha os números do Tauan na temporada em jogos oficiais, ó. Em 6 jogos ele marcou 2 gols e deu 6 assistências. É isso mesmo que vocês ouviram, 8 participações em gols. Bom, no intervalo, o técnico Arthur Tiro fez 2 mexidas. Primeiro saiu o atacante Kaique Gabriel, que não marcou ainda no Brasileirão Sub-17 em 3 rodadas, e entrou o também centroavante Caio Mateus, que entrou bem, deu uma assistência para o 4º gol do Verdão. E também saiu o Tauan, que acabou com o primeiro tempo, né? Deu 2 assistências e marcou um gol de falta. Ele saiu mais por precaução, né? O jogo estava praticamente decidido. Não sei exatamente o planejamento em relação ao Tauan, mas está tudo bem com ele, né? A informação é essa. Já está relacionado para o jogo de logo mais contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, mas jogou só os primeiros 45, saiu para a entrada do Isaac Nicolas. O Isaac jogou na lateral esquerda e aí o Juan Ramos foi atuar mais à frente, deu certo, né? Tanto que ele marcou o 4º gol do Verdão.
Bom, aos 18 minutos do segundo tempo, o atacante Arthur, que tinha acabado de entrar no lugar do Ícaro, sofreu um pênalti. E aí, na cobrança, o capitão Juan Iago acabou parando no goleirão do Santos, Arthur do Vale. Palmeiras perdendo a chance de abrir 4-0 lá na Arena Barueri. E aí, na sequência, minutos depois do pênalti desperdiçado, o Santos chegou ao seu gol de honra dos santistas, marcado pelo atacante Davi Nogueira. Recebeu com uma certa liberdade pelo lado direito, bateu cruzado do lado direito, ali no canto direito do goleirão Aldo, que nada pôde fazer. Só que aí no minuto seguinte ao gol santista, exatamente no minuto seguinte, após cobrança de lateral aqui pela direita, o Caio Mateus invadiu a área e deu assistência certeira para o gol do Juan Ramos, que apareceu como um centroavante na pequena área, colocou para dentro e aí fechou, né? Qualquer possibilidade de reação santista, ampliando o placar, transformando o placar em goleada. 4-1 pro Verdão na Arena Barueri. Tá aí, ó, a bela jogada do Arthur primeiro, né? A bola sobrou pro Caio Mateus e assistência pro segundo gol do Juan Ramos no Brasileirão Sub-20. Bom, tô gravando esse vídeo na terça-feira pela manhã, então daqui a pouco tem Sub-17 em campo novamente, às 15 horas tem Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Quarta rodada do Brasileirão Sub-17, as crias vão em busca de manter o 100% de aproveitamento na competição. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo e compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base. Hype esse vídeo também, que isso ajuda demais na distribuição do nosso conteúdo. E comenta o que vocês acharam de mais uma goleada das crias no Brasileirão Sub-17, dessa vez um clássico diante do Santos. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.